Amém. Glória a Deus. Paz seja com todos. Eu pensei que ele tinha esquecido. É que 30 anos atrás nós gravamos algumas músicas, na época do Bolachão, né? E eu não lembro disso, ele pediu para entrar na banda e eu disse não para ele. Não sei por que até hoje também. Mas eu estou comentando isso porque eu estou sentado ali. Hoje vocês fazem parte de uma banda muito melhor da nossa que a nossa banda naquela época. Você viu que bonito? Que bacana, né? Ver o Rui ali, o filho dele, né? Glória a Deus. Queridos, rapidinho aqui, por favor, a minha esposa, fique em pé, dá um sorriso para a igreja. Desculpe as outras irmãs, é a mulher mais bonita hoje dessa igreja aqui. 44 anos casados. Ela falou que não aguenta mais, mas vai ficar até que a morte separe. Brincadeira. Por favor, pastor Leandro, já apresentou. Fique em pé, pastor Elaine. São pessoas que eu conheço literalmente desde criança, assim como Cássio, Priscila, né? São pastores lá da Igreja Quadrangular também, agora em Itapetininga. Glória a Deus. Irmãos, abre a tua Bíblia, vamos direto para a palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 22. É um prazer estar aqui. Obrigado, viu, queridos? Obrigado. Estivemos hoje lá, agora lá na Vila Dionísia, ministramos lá na parte da manhã. Fui lá ver o meu netinho, depois lá o meu filho, e já corremos para cá. E daqui a pouco vamos voltar para Itapetininga. Mas eu estou aqui com muita alegria, irmãos. Essa igreja aqui, eu já falei da outra vez, ela faz parte, um pedacinho da minha história. Porque foi aqui que eu trouxe um pastor vestido de mendigo. Eu contei isso da outra vez. Um pastor vestido de mendigo perturbou no meio da igreja, isso foi um propósito. Era o pastor Paulo Cupertino ainda. Paulo Cupertino, né? Que era o pastor dessa igreja. E depois foi revelado que aquele mendigo não era um mendigo, era o pastor. E os diáconos depois queriam me bater na hora de ir embora, né? Que ele perturbou. Mas naquele dia foi um negócio muito maravilhoso, porque tinha um vereador aqui, visitando a igreja. E após o culto ele aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Foi um dia marcante na minha história, na minha vida. Eu nunca vou esquecer disso. E aqui os festivais que participamos, esse disco que nós gravamos. Nossa, era a época o jurado Adilson Lopes, né? Muitos cantores famosos na época, muitos festivais estiveram nessa igreja. Quer dizer, isso há quase 40 anos, é isso, né? Quase 40 anos atrás. O pastor Leandro não tinha nem nascido. Ele falou, graças a Deus. Vamos para lá, vamos lá. Diz assim, capítulo 6, versículo 22. Noé fez isso, e tudo conforme o que Deus lhe mandou, ele fez. Noé fez isso, e tudo conforme que Deus lhe mandou. Escute o que eu vou falar para vocês aqui. Deus tem projeto para você hoje. Você precisa abrir o seu coração. Estava ali louvando, durante os dias, pensando neste momento, esses dias na minha casa, pensando neste momento, pensando no momento lá hoje de manhã, onde nós estivemos. E dentro dessa palavra, há algo que tem, batido muito forte no meu coração. Para falar para as pessoas, Deus tem um projeto. Eu sei que vocês sabem disso, eu não estou falando nenhuma novidade, mas você não pode esquecer disso. Deus tem um projeto na sua vida. Pastor, Deus já me entregou um projeto lá atrás, glória a Deus. E se você ainda não entendeu qual é esse projeto, Deus vai revelar o seu coração hoje. O seu coração vai arder de uma forma muito mais forte, porque Deus tem um projeto. Faz assim com suas mãos, por favor. Fala assim, Deus tem algo para colocar nas minhas mãos. Fala, e eu vou realizar. Você crê que você vai realizar? Então fala, glória a Deus. Deus falou para Noé, não é? Olha, é o seguinte, eu tenho um projeto para te dar. E eu vou entregar esse projeto nas tuas mãos. Era a construção da arca. Deus falou, você vai construir a arca. Porque vai vir um dilúvio. Veja bem, numa época que nem chuva ainda tinha acontecido na face da terra. Era um sereno, uma garoa, máximo que podemos dizer a isso. E alguém diz, olha, eu tenho um projeto porque vai ter um dilúvio,
negócio vai ser feio para aqueles que não têm a palavra de Deus guardada no seu coração. A humanidade será destruída, como está lá em Gênesis 6,6, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Por causa do quê? Do pecado. Por homem não entender esse chamado, por homem não se colocar na presença de Deus como instrumento de Deus. E Deus vai lá e fala para Noé: eu tenho um projeto. E hoje ele me trouxe aqui para dizer: eu tenho um projeto na sua vida. É Deus falando: eu tenho um projeto. Para alguns ele já até entregou, como já foi dito. E Deus vai lá e fala assim para ele: olha, faça tudo que eu lhe mandar fazer. Eu quero abrir um parênteses rapidinho aqui. Nesses anos, 40 e poucos anos que eu estou na presença de Deus, eu já tive muitas derrotas. Sabe por quê? Não que Deus não é capaz, não, porque eu não fiz aquilo que eu deveria ter feito. E às vezes eu fiz, mas fiz pela metade. Eu fiz um percentual, eu fiz um pouco daquilo. E aí Deus fala aqui para Noé: ó, é para fazer tudo. Diga assim: tudo. Mais uma vez, vai, só os vivos, vai lá. Tudo. Sabe, é tudo. Deus vai lá e fala para ele: ó, tudo. Então, Senhor, o que é? E a Bíblia fala, você pode depois ver isso aí. Deus vai lá e entrega todo o projeto na mão de Noé. E deixou tudo escrito. Ó, a arca vai ser desse tamanho, dessa largura, é isso, é aquilo. Ó, é desse jeito que eu coloco nas tuas mãos. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que revela coisas boas para nós. O nosso Deus, ele é transparente com a tua igreja, aleluia. O Espírito Santo é presente na nossa vida, amém. Deus está aqui nesta noite. Deus está conosco na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso deitar, no nosso levantar. Deus é presente, aleluia. Nós temos um Deus que tem uma aliança comigo, com você. Nós temos um Deus que cuida da tua igreja. E quando ele se revela, ele é transparente. Às vezes quem dificulta as coisas somos nós. Somos nós que dificultamos as coisas. Por isso que Deus fala aqui no versículo 22, capítulo de Gênesis 6, 22. Ó, faça tudo o que eu lhe mandar. Deus está entregando algo na mão de alguém aqui. E Ele está dizendo: faça tudo aquilo que eu lhe mandar fazer. Pastor, Deus já me entregou, então eu continuo dizendo: faça aquilo que Deus mandou você fazer. Não saia daquilo que Deus lhe mandou você fazer. Eu quero ser direto aqui e meio áspero, vou dizer assim para você entender. Quando nós saímos do projeto de Deus, quando nós saímos da vontade de Deus, nós perecemos, irmãos. O inimigo cresce sobre as nossas vidas. E ele quer nos tragar, ele quer nos derrubar. Mas o Senhor disse para Noé, eu insisto em dizer: ô Noé, vai vir um dilúvio. Prepara a arca. Ô irmão, ô irmã, prepara o seu projeto. Prepare aquilo que Deus mandou você fazer. Prepare. Algo sobrenatural vai acontecer na tua vida. Se esse projeto é sobre o seu casamento, é sobre a sua família, é sobre o seu trabalho, sobre a obra de Deus, não importa qual é o projeto, o Senhor está dizendo: volta o seu olhar para esse projeto. Olhe para esse projeto de uma forma singular. Olhe para esse projeto com, sabe, de um olhar diferente. E Deus vai lá e fala para esse homem: faça a arca. E aí eu fico imaginando aquele homem construiu uma arca daquele tamanho que não era pequena, pastor. E além do mais, pessoas zombando, pessoas dizendo: você está doido, Noé. Você é louco. Imagine aquele homem realizando o projeto que Deus deu a ele. As pessoas dizendo: você é louco. Nunca nem choveu sobre a terra, como eu já disse. Aí você está dizendo que vai vir um dilúvio. Mas aquele homem, ele permaneceu firme na presença de Deus, fazendo o projeto de Deus, fazendo aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Quero abrir um parênteses aqui. O Abraão está para subir no Monte Moriá, para sacrificar o seu filho. A Bíblia fala que alguém estava do lado dele.
E no pé do monte ele diz: ó, você fica aqui, só vai subir eu e quem? Meu filho. Eu acredito que nos dias de hoje, se aquele homem que estava do lado do profeta e falasse: eu vou subir para sacrificar meu filho, o que iria acontecer? Ele ia ligar para o 90 e já ia chamar a polícia na hora. Ó, tem um pai aqui que vai matar o filho. E ele disse para aquele: fica aqui, porque ninguém poderia atrapalhar o projeto que Deus tinha dado para ele. Porque Deus falou: sacrifique o meu filho Isaac. Sacrifique. Irmão, irmã, ninguém pode atrapalhar aquele que Deus te deu. Ninguém pode impedir aquilo que Deus entregou ou vai entregar para você nessa noite. Ninguém pode impedir. Se Deus revelou ao seu coração, se Deus falou para você, Deus está falando: ó, pegue de uma forma sobrenatural, de uma forma carinhosa, de uma forma especial e siga. Não olhe para trás. E Noé continuou fazendo. Aí eu acredito que Noé se tornou, lógico, o maior marceneiro daquela época. Porque Deus vai lá, eu acredito, e falou: está vendo essas árvores aqui, ó? Você vai derrubar essas árvores aí e vai fazer delas um material para construir a arca. Eu estou te dando algo para você construir, mas não saia do projeto. Não saia. Mais uma vez eu digo, quebrei a cara muitas vezes porque eu tirei os olhos do projeto. Eu tirei a visão daquilo, a minha visão, estou dizendo, daquilo que Deus tinha me dado. Vai lá, derruba. E eu fico imaginando, ele derrubando. Não tinha as ferramentas de hoje, serra elétrica. Mas ele derrubou as árvores e começou a construir a arca. E foram anos, se eu não estiver enganado, mais de 100 anos para construir a arca. E ali o povo zombando, ali o povo criticando aquele homem pelo que ele estava vendo. E aí, algo que não está na Bíblia, mas eu quero aqui trazer uma imaginação, que eu acredito que naquela época algumas pessoas chegaram até ele e disse assim: ô Noé, eu estou precisando de algumas madeiras aqui. Dá para você vender, um exemplo, 2 madeiras para mim que eu quero colocar lá no meu barraco? Vamos trazer para o dinheiro de hoje. Quanto que é? 20 reais. Tá bom, tá aqui, ó. Vou te dar 20 reais e você me dá as 2 madeiras. Aí daqui a pouco um passou para o outro. Ó, tem um homem lá, ó, que prepara uma madeira maravilhosa. Aí daqui a pouco apareceu um outro homem lá: ô Noé, me vende aí 10 madeiras. Quanto que é? Tanto. Toma, eu te dou. Isso aqui é uma imaginação. Só para você, e você já vai entender porque eu estou dizendo isso. E de repente, Noé coloca a mão no bolso e fala: pô, esse negócio está dando dinheiro. Deus está dando dinheiro. Olha aqui, o negócio está rendendo. Aí chega mais um. E ele começou a vender as madeiras. Foi isso que aconteceu? Não. A Bíblia não relata isso. E obviamente que não aconteceu. Porque Noé estava olhando para o projeto. Escute isso aqui. Ele não negociou os talentos que Deus deu para ele. Não negocie, irmão, irmã. Não negocie aquilo que Deus te deu. Aleluia. Não negocie os seus dons. Não negocie as ferramentas que Deus te deu. Não negocie. Hoje, o que a gente mais vê é pessoas quebrando a cara porque negociaram aquilo que não era para negociar. Não perca os talentos, os dons que Deus te deu. Não é sofrendo toda aquela crítica, todos os obstáculos que se levantaram contra a vida dele. E mais uma vez, foram anos e anos. Ele não negociou aquilo que Deus deu. Hoje você vê nos programas de televisão aí, pastora, as pessoas cantando aí música secular, e pá, não sei o quê. De repente eles perguntam: você aprendeu a cantar onde? A maioria diz o quê? Na igreja. Como que você começou esse projeto? Na igreja. Eu não sei o quê. Na igreja. E muitos estão fora da presença de Deus porque negociaram
aquilo que Deus havia lhe dado. Jesus passou por isso. Satanás disse: se você prostrar e me adorar, olha, eu darei as nações. Olha, as nações eu te darei. Mas ele disse, nas minhas palavras: eu não vou negociar aquilo que Deus me deu. Eu não vou negociar aquilo que Deus entregou na minha vida. Eu não vou negociar. Porque a palavra de Deus diz: somente adorarás ao Senhor. Erga suas mãos e dá glória a Deus. Vem gostoso aí. Olha aí, aleluia. Para envergonhar Satanás, erga sua mão e fala de novo. Vai lá. Aleluia. Não podemos negociar. Uma das músicas diz: o que eu posso dar para um rei? É tão pouco. É verdade. Mas o Senhor, o céu se alegra e faz festa quando a igreja levanta as mãos e dá glória a Deus, aleluia, e adora o Rei do Senhor e aplaude ao Senhor, aleluia, aleluia. Eu não posso negociar aquilo que Deus me deu. Não posso negociar. Não negocie, irmão. Deus te deu algo, você sabe disso. Tem gente aqui que precisava ouvir isso. Deus te deu algo. Deus já entregou para você. Pastor, a luta é grande. Entenda uma coisa, que às vezes está aqui do nosso lado as promessas, e do outro lado estão os gigantes. Imagine aquele homem indo para a terra prometida. A Bíblia fala que ele estava indo, não era para conquistar a terra, não. A palavra de Deus diz que a terra já era deles. Vá lá, vá na terra que eu já te dei. Aleluia. O céu, irmãos, está preparado para mim e para você, aleluia. A glória de Deus é para os filhos de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós iríamos ouvir coisas que nunca ouvimos, que nós iríamos ver coisas que nunca enxergamos, que nós iríamos falar coisas que nunca falamos. A bênção de Deus é para mim, a bênção de Deus é para a igreja, a bênção de Deus para aquele que se arrepende, pede perdão e confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E aqui está do nosso lado as bênçãos, mas do outro lado está o gigante. Imagina lá Davi, o gigante está aqui. Mas tem uma coisa que nós precisamos entender. É verdade, as promessas estão aqui, os gigantes estão aqui, mas no meio está o Senhor Jesus, irmãos. O Senhor, Ele está aqui, ó, no meio da tua igreja. O Senhor se faz presente na minha vida, na tua vida. Eu não estou vendo, cara, não, mas eu tenho certeza, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está aqui nessa noite. Agora, a escolha é nossa. Eu vou olhar para as promessas ou vou olhar para os gigantes? Noé olhou para o projeto. Ele olhou para as promessas. Ele olhou para Deus e não negociou. Não negocie aquilo que Deus te deu. Talvez um projeto que Deus te deu, talvez esteja lá dentro de uma gaveta. E você talvez um dia disse: isso não é para mim. Eu não sou capaz. Mas quem falou para você que Deus escolhe os capacitados? A Bíblia fala que Deus capacita os escolhidos. E você sabe que um dia o Senhor chegou até você e te entregou um projeto, entregou algo nas tuas mãos. Ele entregou. Mas um probleminha aqui, um probleminha lá, e de repente isso não é para mim. Fica aí, projeto. Fica aí. O que eu coloquei aqui? A Bíblia. E a Bíblia, o projeto, às vezes está tão longe da gente, porque um gigante apareceu. O gigante apareceu e tirou meus olhos das promessas, e eu esqueci. Eu não acreditei que Deus está comigo, que Ele se faz presente. E às vezes nós falamos como o povo de Israel: ô Moisés, era melhor ter ficado lá. Você tirou a gente da escravidão. Olha, gente,
A pessoa chegar a dizer isso, era melhor ter ficado lá como escravos. A pessoa agora estava livre, estava caminhando para a terra prometida. Mas ele achou melhor dizer, era melhor eu ser escravo. E a gente vai se afastando. Mas Noé não fez isso. Noé continuou ali firme, não negociou. Não negociou. Escute isso que eu estou te falando. Eu estou sendo um pouco repetitivo nessa parte. É para você não negociar. Daqui a pouquinho eu vou orar com vocês. Eu peço para vocês, não negocie a sua oração. Não negocie aquilo que você tem que falar para Deus hoje. Talvez pedir perdão, se arrepender, ser quebrantado, deixar Deus quebrar o vaso, como fez com Jeremias, e fazer um vaso novo. Eu não sei qual é o que tem que ser feito, mas uma coisa eu sei, Deus tem projeto para a tua vida. E Noé continuou firme e construiu a arca. Ele chegou até o final, porque ele não negociou. Em fevereiro agora, eu completo 40 anos de pastor. Quando eu fui ungido a pastor, era novo. Quando vocês chegaram lá, quantas lutas eu já passei, quantos problemas eu já enfrentei, quantos problemas eu enfrentei mesmo estando certo, mas eu também enfrentei problemas porque eu tive erros também, mas eu nunca deixei de acreditar em Deus, mesmo chorando, eu não abandonei os projetos que Deus me deu. Tive falhas, como eu já disse no início, mas eu não abandonei, porque eu aprendi que eu fui colocado neste mundo, que eu nasci para o louvor da glória de Deus. O maior projeto, todos os dias, pela manhã eu vejo no espelho. Quando eu acordo e vou escovar os dentes, me lavar, eu olho no espelho e falo, você é o maior projeto que Deus colocou em relação à minha vida pessoal. Você é o maior projeto. Eu fui colocado para implantar o reino de Deus. Nós fomos colocados, a igreja foi levantada para o louvor da glória de Deus. A igreja foi levantada para implantar o reino de Deus neste mundo. E lógico que o inimigo vai se levantar para tentar tirar você, afastar você. É lógico que ele vai fazer de tudo para você abandonar a sua família, desistir do seu marido, desistir da sua esposa, desistir dos seus filhos. Não desista, meu querido. Não desista. Não abandone aquilo que Deus lhe deu. Não abandone. Algo sobrenatural está para acontecer na tua vida. Algo bom vai acontecer na tua vida. Pastor, eu não aguento mais. Mas o Senhor está dizendo, quem disse que é para você aguentar ou não aguentar? O que Ele somente pediu para você crer. Ele pediu para você obedecer. Ele pediu para você não negociar. Ele pediu, pega o seu projeto e faça. Mas e as pedradas? Imagine se Noé olhasse para as pedradas. Ele continuou firme. Mas eu estou aqui também, irmãos. Estou aqui nem comparando nada com a vida de Noé. Quem sou eu? Mas eu estou aqui firme. Eu e minha esposa estamos aqui firmes. Os pastores estão firmes. Vocês estão aqui. Aleluia. Porque está chegando a hora da igreja ser arrebatada. Está chegando o momento que nós vamos encontrar com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. E Noé fez a arca. Agora escute isso, por favor. O Senhor que fechou a porta da arca. Não foi Noé. E veio o dilúvio sobre a face da terra. E quando veio aquelas águas cobrindo toda a terra, muita gente viu que Noé estava certo. Muita gente disse, Noé não negociou. Noé continuou firme. E olha aí, olha o que está acontecendo. E muita gente correu lá e começou a bater na porta. Decisões na hora errada. Decisões no tempo errado. Atitudes na hora errada.
Ô Noé, abre. E Noé ainda chega a dizer: não fui eu que fechei. Não tem como eu abrir. Quem fechou foi Deus. Ô Noé, abre. E aí eu fico imaginando quantas mulheres boas tinham naquela época, homens, trabalhadores, boas mães, bons pais, bons filhos, mas não ouviram a voz de Deus. Não basta ser uma boa mãe, que é maravilhoso. Não basta ser um bom pai, é maravilhoso. Um bom profissional é maravilhoso. Mas nós não podemos abandonar o chamado de Deus. Nós não podemos nos afastar do arraial de Deus. Abre, Noé, abre. Eu não posso. Toda a humanidade morreu. Boas mães, bons trabalhadores. Eu acredito que tinha muita gente. Mas não ouviram. Como diz lá em Apocalipse várias vezes: igreja, ouça que o Espírito Santo diz a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Não somos as paredes, somos nós. Ouça que o Espírito Santo diz. Eles não ouviram. E Noé continuou firme. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Posso pedir para os diáconos vir aqui, pastor? Posso, pastor? Vem aqui todos os diáconos de frente para a igreja. Vem aqui, todos os diáconos. Só o da portaria que fica lá, mas os diáconos ficam aqui. Não abandone a porta. Os demais vêm aqui. Obrigado por você ter confiado em mim aqui. Vem aqui todos os diáconos. Vem aqui um pertinho do outro aqui. Isso. Chega uma certa idade até para descer o degrau a gente... A idade chegou? Escute o que eu vou falar, meus queridos. Eu já fui diácono. Já lavei muito banheiro. Cheguei muitos anos mais cedo na igreja para cuidar da igreja. Já fui diretor de diaconato. Já fui coordenador regional durante 7 anos na cidade de Tapetininga, coordenador da região. Eu estou falando isso por quê? Porque é maravilhoso ser diácono, é maravilhoso ser diaconisa. É maravilhoso, pode ter certeza, não é verdade, amém? Vocês podem dar um sorriso, mostrar cajibrina é dentadura. Dá um sorriso para a igreja aí. Cajibrina para alguns é cachaça, né? Tomei uma cajibrina. Mas na minha terra, cajibrina é os dentes, lá, mostra os dentes. Se tiver alguém aí que é SP, ninguém é SP não, né? Você sabe o que quer dizer SP? Sorriso pelado, ninguém é não, né? Por que eu chamei vocês aqui? Porque a porta tinha fechado. Fechou. Mas antes de fechar, quem Deus colocou lá dentro? Falou para Noé: coloca quem? A sua? De novo, coloca a sua? O primeiro projeto é a sua família. Depois de Deus, obviamente. É a sua família. Eu falei hoje lá na igreja que muitos anos atrás meu filho estava morrendo com leucemia. Cheguei no hospital, ele estava feliz porque meus irmãos deram um dinheirinho lá para ele. O que? Uns 30 anos atrás, Rose? Mais ou menos? Mais ou menos. 20 e poucos anos atrás, sei lá. E ele falou: pai, estou feliz que eu vou realizar meu sonho. Meu filho estava morrendo com leucemia. Ele abriu a mão. Ele estava com R$100. Desculpa ficar de costas aqui para vocês, tá? Já volto aí. Falei: filho, qual é o seu sonho? É ter uma bicicleta. Pai, meu filho estava morrendo. Ele estava saindo sangue do corpo inteiro. Eu estou resumindo aqui. Do olho, do nariz, da boca, da orelha. Saía sangue, ele não tinha plaqueta. A leucemia tomou conta do corpo do meu filho. Pai, sangrando, ele disse: eu vou realizar meu sonho. Ao invés de eu ficar feliz com aquilo, eu fiquei muito triste, pastora, porque eu não sabia o sonho do meu filho. Isso há quase 30 anos atrás, sei lá, mais ou menos. Eu não sabia o sonho do meu filho. Noé, coloque a sua família dentro da arca, Noé. Primeiro construa a arca e coloque a sua família dentro da arca. Às vezes nós não sabemos qual é a cor
preferida da esposa. Não sabemos nada, às vezes, da nossa família. Vai lá, Noé. Aí eu lembro do carcereiro com Paulo lá, quando abriu a prisão à meia-noite. O carcereiro falou: e aí, Paulo? O apóstolo Paulo: o que eu faço? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A tua casa. No princípio de Gênesis lá, Deus fez a família. Noé, coloca a sua família. Eu preciso melhorar muito, irmãos. Mas eu estou lutando. 44 anos casados, 42, 2 anos de namoro. Eu preciso melhorar muito, mas eu estou lutando. A minha maior alegria, onde eu vou, eu falo isso. É meus 6 netos, quando está junto, é pular no meu pescoço. Como eu falava hoje também. Quer quando tomar um lanchinho? Levamos no shopping. E aonde? Qual é o lugar que eles mais preferem ir? No McDonald's, mais caro. Eu me lasco tudo. Eu me lasco. Porque a fatura depois do cartão chega. Eles nunca vão naquele, vovô, cachorro quente ali, simples. Não, é McDonald's. Mas não importa. Porque eu já vou preparado, porque eu sei que vai acontecer isso. Porque a minha família precisa estar dentro da arca. Eu tenho que ser o vovô. Como é que a gente fala? O vovôzão? Né, filho? Sim, pai. Eu tenho que ser o paizão. Eu tenho que ser o maridão. Eu tenho que ser o pastorzão, literalmente. Eu tenho que ser, a minha família tem que estar dentro da arca. Já estou terminando, viu, pastor? Eu nem perguntei orar, mas já estou terminando. Normalmente, quando o pastor fala, estou terminando, ele nunca termina, né? Mas segura aí que eu já estou terminando. A sua família. Que lindo, Rui, ver você com seu filho aí. E esse não tem como negar, é a sua cara. Né? Que lindo, irmãos, ver você, pastora, com seu filho ali. Eu e minha esposa estavam falando: olha que menina ativa. Olha esse aqui, sentou aqui porque queria sentar do nosso lado. E por causa de você. Olha, ele ficou comendo, não vou te bater, não. O meu netinho, quantos anos você tem? 11. O meu netinho, de 9 anos, sempre brincou com bateria lá. Toca, Gabriel, toca. Quando eles foram lá, ele foi para a bateria na última música, né, pastor Cássio? Ele foi lá e o outro filho seu cantor. O meu netinho sentado lá viu ele tocando. Acabou, o pastorzinho falou: vô, eu quero tocar. Irmãos, com 9 anos, se você vê aquele menino, é melhor que o Rui tocando. Também não vamos exagerar tanto, né? Se você vê com 9 anos, eu comecei lá na TEC, eu estava na TEC, na mídia. Meus olhos, as lágrimas desceram. Eu falei: Senhor, o meu filho que estava morrendo, ele é um servo de Deus, irmãos, casado, tem filho. Porque os projetos nós não podemos abandonar. E colocá-lo lá dentro, quem? Vou voltar aqui. E quem mais? Você lembra quem mais entrou além da família dele? Você lembra ou não? Você lembra? Quem lembra? A família? Muitos animais. Muitos animais. Você sabe imitar um macaco? É brincadeira. Não vai imitar, não. Só foi os animais, né? Qual é o bicho que você mais identifica? Próxima pergunta. Essa era a última. Colocou os animais. Agora, imagine o mau cheiro dentro daquela arca. Vai pegando aí, viu? Vai pegando. Vai pegando, igreja. Imagine o mau cheiro. Todos os animais, talvez brigando. Que depender de uma espécie não se dá com a outra espécie. Desculpa a palavra, cocô, xixi. Talvez um brigando com o outro. Mas a vida estava dentro da arca ou fora da arca? Vou perguntar e você responde mais forte. A vida estava dentro da arca ou fora da arca? Vai pegando. A vida está dentro. Olha aqui, ó, para esse lado aqui, ó. A vida está dentro dos átrios do Senhor. Dentro do aprisco está
a vida. A vida não está lá fora. Os talentos nossos não é para o mundo. Os nossos talentos é para a glória e nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Quem entendeu? Então, meu irmão, minha irmã, às vezes dentro da arca tem também um mau cheiro, às vezes. É um irmão que briga com o outro. É um irmão que você pede para sentar aqui, ele não senta. É um irmão que qualquer coisinha, às vezes, não quer sentar perto do outro. Estou contando só umas coisinhas só. Às vezes, dentro, existe também os problemas. Que nós somos seres humanos. E lá dentro da arca, tinha todos esses problemas. E os diáconos, pastores, obreiros e membros precisam entender isso e ainda não entenderam. Para mantermos aqui dentro. Mesmo às vezes não concordando um com o outro. Mas nós temos que andar o quê? Junto. Porque a vida está aqui dentro. Aqui dentro que eu estou dizendo, na presença de... Por favor, com muito respeito, cada um pega no braço do outro assim, ó, como uma corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, o Vinícius Júnior veio hoje aqui. Hã? Ah, tá bom. 1, 2, 3, 4. Sem muita força. Vocês vão puxar para lá. 1, 2, 3, 4. Sem muita força. Puxa para cá. Sem muita força, pronto. Pelo amor de Deus, irmão. Segura aí. Tem Big Mac lá no carro, lá? Os netinhos, não sobrou nada? Nada. Eles comem tudo. De novo, sem fazer muita força. Ó, escute aqui. Vou terminar aqui, pastora. Vocês estão todos unidos, não estão? De braço. Mas às vezes metade quer levar para lá e outra metade quer levar para lá. O que aconteceu? Ninguém sai do lugar. Não sai do lugar. Às vezes é o marido, a esposa, está junto, mas um está para lá, outro está para cá. Os pais estão para lá, os filhos estão para cá. Estamos juntos, mas não avançamos porque estamos fora do projeto de Deus. O mundo queria tirar Noé, mas ele continuou. Todo mundo para lá. Olha lá. Para cá agora. Tudo junto. Olha que coisa linda. Agora, mas sabe que onde que Deus quer? Na verdade. Aleluia. Aplaude. Você perdeu a oportunidade de aplaudir. Pode voltar para os seus lugares. Pode voltar. Obrigado. Mas bem forte. Pode voltar. Bem forte. Aleluia. 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 Fique em pé, por favor. A vida está dentro. Está dentro da arca. Quando eu estou falando arca, é no aprisco de Deus. É na presença de Deus.